Olá! No vídeo de hoje, você vai entender por que quando algumas pessoas são abraçadas por tragédias, uma parte não apenas sobrevive, mas fica ainda mais forte, enquanto a outra é enfraquecida, asfixiada, fracassa e perde a batalha. Serão 5 vidas, 5 lições, 5 exemplos, 5 bússolas, por que não dizer 5 caixinhas, onde encontraremos o segredo ou os segredos daqueles que sobrevivem e ficam mais fortes. Existe um mar para o qual nem mesmo os homens e mulheres mais destemidos e desbravadores da história humana ousariam visitá-lo em sã consciência ou de livre e espontânea vontade. Não apenas porque o seu nome é assustador, mas porque, dentre aqueles que foram ou são obrigados a mergulhar em suas águas, nem todos retornaram. Esse mar chama-se tragédia da vida humana. Eu preciso justificar para você por que aprender a tomar boas decisões em tempos de caos, sem estar vivenciando propriamente uma tragédia, é importante. E nisso eu apontaria 3 grandes motivos. O primeiro é que a tragédia, o caos, não tem favoritos. Ela chega para qualquer um, independente de cor, de raça, de cultura, de poder aquisitivo, condição social, ela chega a qualquer um. Segundo, geralmente ela chega quando a gente menos espera. Então ela não manda carta de visita, ela simplesmente chega. E o terceiro motivo, se quando ela bater na sua porta ou na minha porta, nós tivermos essas 5 ferramentas que será apresentada agora, as nossas chances e taxas de sobrevivência vão aumentar significativamente. Sem mais delongas, vamos aos nossos exemplos. Os 2 primeiros, Amy Winehouse e Robert Downey Jr., eu escolhi propositalmente juntos, porque eles vão nos mostrar o que fazer e o que não fazer em momentos de caos. Ambos eram extremamente talentosos, mas vale ressaltar que não foi o talento que delineou o desfecho da história de um e de outro. Não, o talento, ele trouxe o tapete vermelho, trouxe as luzes, os aplausos, a euforia, os champanhes abertos, mas o que definiu o desfecho da história foi a decisão que um e outro tomou. Um outro elemento que aproxima os dois é o gostar de extremos. Eu lembro que num filme biográfico, Back to Black, que fala sobre a vida da Amy Winehouse, ela cita um poeta americano chamado Charlie Bukowski, se não me falha a memória, e esse poeta diz assim, que se você bebe e se você não o faz até cair, você é um tolo. Eu acredito que o velho Robert concordaria, assinaria embaixo desse conceito. Mas o que é que os gregos pensavam? E gregos eu estou falando de caras que escreveram há 5 séculos antes de Cristo e que até hoje faz diferença na medicina, na pedagogia, na filosofia. Gente como Aristóteles, Platão, Hesíodo, que contribuiu bastante para a cultura como um todo. Esses caras, eles viam na moderação virtude. Então, o extremo para eles era coisa perigosa. Tanto a Amy quanto o Robert viveram momentos mágicos em sua carreira. A Amy e o Robert receberam vários prêmios durante a sua ascensão. A Amy foi considerada a artista de maior inovação em 20 anos na cultura londrina. Ela recebeu o prêmio de melhor canção contemporânea pelo Reino Unido, prêmio Ivor Novello, e o seu álbum, o primeiro álbum de estreia, o álbum Frank,
Ele foi aclamado pela crítica britânica, que é uma das mais difíceis do âmbito musical. Já o Robert, ele foi considerado o melhor ator de sua geração, entre ali os anos de 80, 90. A sua interpretação de Chaplin recebeu indicação ao Oscar com 27 anos, e ele também foi reconhecido pela crítica londrina como ator do ano. Vamos então pontuar qual foi a distinção na atitude da Amy e na atitude do Robert que delineou o desfecho da história de um e outro. Passada a euforia, apagadas as luzes, cessados os aplausos, quando Amy e Robert se viram no emaranhado de caos e tragédias, eles tomaram decisões diferentes. A Amy, ela decidiu pelo isolamento e pela recusa da ajuda externa. Então, nunca pense que você sozinho vai se livrar da tragédia. Então, essa é a grande lição que ela deixa. Não pense que você sozinho tem plena condições de vencer o caos. Você precisa de ajuda, eu vou precisar de ajuda, nós precisamos de ajuda, sempre. Já o Robert, ele optou pelo caminho da humildade e disciplina. Num dado momento, ele parou e pensou, putz, eu não vou conseguir sair daqui sozinho. E ele então aceitou que aqueles que o amavam pudessem ajudá-lo. E ele foi humilde a ponto de não querer receber em mãos o seu salário. O salário ia para a esposa dele, porque ele sabia que se ele tocasse naquele salário ali, ele ia fazer besteira. Então, o salário ia para ela e ele começou a praticar artes marciais para retomar o sentido da sua vida, aceitou papéis menores e aquela que optou pelo isolamento e pela recusa da ajuda externa, naufragou. O que foi pelo eixo da humildade, da disciplina, ele reconstruiu a sua carreira. E são essas duas grandes lições que eles estampam para mim e para você. Vamos às nossas 3 últimas lições, né? Tina Turner, Keanu Reeves e Viktor Franklin. O que nos ensina a história de vida da Tina Turner? Em termos práticos, a Tina nos ensina que se você está navegando num barco furado, é melhor você pular na água e nadar para bem longe. É exatamente isso que ela fez em termos literais. Ela conheceu o Ike, se tornou a cantora que ela sempre quis, ela tinha um talento nato, um brilho natural, ele havia ensinado muita coisa para ela, mas num dado momento ele se sentiu ofuscado pela luz que havia nela. E aí em casa ele praticava violência doméstica contra ela, era muito abusivo psicologicamente, até fisicamente contra ela. Então ela não ia, ela notou que não ia ser feliz, não ia ter condição nenhuma de ser feliz assim. Então ela abriu mão de tudo, absolutamente tudo, saiu de casa apenas com 36 centavos de dólares e um cartão de gasolina, se submeteu a fazer faxina para poder reconstruir a carreira dela, saiu apenas com o nome e a dignidade dela. E foi passo a passo se reconstruindo e se tornou a rainha do rock que nós conhecemos até hoje, ganhou vários prêmios, vários Grammys musicais, mais de 12, se não me falha a memória. Ela se tornou artista de cinema, aquele filme lá, Mad Max. Ela se tornou escritora, tudo que ela colocava a mão, ela fazia sucesso justamente por isso, porque ela amputou a parte que não estava sã, amputou a parte que estava gangrenando, né? Então, às vezes, a decisão tem que ser radical para você poder sobreviver, e é essa lição que a Tina nos deixa. A vida do Keanu Reeves é digna de um filme de drama de muito sucesso.
É incrível como esse cara se manteve de pé. Tragédias e perda enquanto construía a sua carreira. Era um recebimento de prêmios, chuva de críticas e enfrentamento de tragédias. Parecia tudo misturado. Praticamente no início da sua carreira, ele perdeu um amigo, alguém que praticamente começou com ele, um amigo quase irmão, e isso abalou muito. Eu ouvi uma entrevista dele, ele falou que chorava compulsivamente, não conseguia parar de chorar, isso abalou profundamente ele. Mais à frente, a irmã dele, acometida por leucemia, quase vai embora. Ele teve que abandonar os palcos para poder cuidar dela. E no momento que parecia áureo, mágico em sua vida, quando ele estava amando, apaixonado pela Jennifer Syme, ela engravidou, eles estavam vivendo o melhor momento de sua vida, quando de repente o bebê nasce morto. E aí a mulher não superou, eles tiveram que se separar para poder viver, estavam vivenciando o luto de uma forma diferente. Ela mergulhou em bebidas, se envolveu em acidente, veio a falecer também. Essa foi uma outra perda, então ele não perdeu só o bebê, perdeu depois um amor da sua vida, numa tragédia. E ele, como é que ele reagiu? Ele decidiu não se tornar um homem amargo, se tornar o antônimo do John Wick, que ele interpreta, né? O John Wick é um cara isoladão, é um cara amargo. Não, o Reeves, na vida real, é completamente diferente. Ele resolveu não se tornar amargo, uma pessoa amarga. Ele resolveu, então, pegar aquela dor e se tornar um ser humano melhor. Eu acredito que, no fundo, ele entendeu que o homem veio do pó, ao pó retornará. A gente não leva nada que a gente acumula. Então, tudo que veio para as mãos dele, ele procurou fazer o bem com aquilo, né? Ele abriu uma fundação para poder salvar pessoas de câncer. As pessoas que trabalham com ele falam muito bem, diz que ele é um cara muito generoso. No filme Velocidade Máxima, se não me falha a memória, ele presenteou os dublês com Harley Davidson. Então, esse é o Keanu na vida real. É um cara simples, um cara que abraçou toda aquela dor para se tornar, para se reconstruir como ser humano melhor. O exemplo de vida do Viktor Frankl, ele fecha com chave de ouro as nossas lições, as lições que eles deixaram para a gente. O Frankl, ele foi um ser humano notável, extremamente notável. Ele, quando foi levado na década de 40 para o campo de concentração nazista, ele já era um homem reconhecido, era um professor reconhecido. Ele já tinha uma vida estabilizada, então foi levado ele, a mulher grávida, os pais, o irmão dele, e todos morreram no campo de concentração. Ele perdeu todo mundo. Além de perder todos os bens, porque os nazistas tomavam tudo, perdeu todos os entes queridos. E ele sobreviveu a isso. E o que é que ele observou naquele campo de concentração? Que os sobreviventes não eram os homens e mulheres mais fortes fisicamente. Eram aqueles que tinham sentido para a vida. Eram aqueles que tinham porquê. Por que sobreviver? Por que vence qualquer como. Se você tem um porquê para viver, você suporta quase qualquer como. No caos, sua decisão mais importante é encontrar um sentido para a sua sobrevivência. O mar das tragédias não escolhe quem ele atinge, mas o que você leva no seu barco mental, humildade, coragem, desapego, bondade e sentido, determina se você será apenas mais uma história de naufrágio ou alguém que aprendeu a navegar no impossível. Nenhum de nós sabe quando as águas desse mar vão subir, mas agora você sabe que tipo de âncora você precisa lançar. Eu quero saber de você qual desses 5 personagens mais ressoou com o momento que você vive hoje e agora.
Deixa aqui nos comentários. Sua história de superação pode ser o farol que alguém que está naufragando hoje precisa encontrar para ter o seu caminho de volta. Se esse conteúdo te deu um norte, se inscreva e vamos continuar navegando junto. Até a próxima. Eu sou Cleuton Carvalho, professor de Humanas. Sejam bem-vindos ao Laboratório da Vida, Ciência e Bem-Estar.